Deputados querem uma CPI para investigar as denúncias apresentadas no livro Privataria Tucana, do jornalista Amaury Ribeiro Júnior. Com menos de uma semana de existência, o livro Privataria Tucana já tem apoio suficiente para virar CPI. O deputado Protógenes Queiroz precisou de apenas 2 dias para coletar as 171 assinaturas necessárias. A lista de apoio tem nomes de todos os partidos, inclusive do PSDB. A CPI pretende apurar denúncias de irregularidades nas privatizações do governo Fernando Henrique, documentadas no livro do jornalista Amaury Ribeiro Júnior. Todas as irregularidades ou ilícitos que tiverem sido cometidos nessas privatizações têm que ser revistas sim, o dinheiro público tem que ser recuperado. Um livro que pode virar CPI. Em Brasília, deputados pediram apoio para instalar uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar denúncias apresentadas no livro Privataria Tucana, do jornalista Amaury Ribeiro Júnior. O curioso do Tucanato é essa tentativa vaticana de negar que o inferno existe entre eles. Quer dizer, houve muita roubalheira, muita corrupção no processo de privatização e o livro mostra, ou pretende mostrar, pelo menos parte dessa verdade. Houve profundas relações promíscuas entre o banqueiro Daniel Dantas e o Tucanato, e o livro, de certa maneira, remete a isso também. Isso também é fato histórico, provado. O que me chama a atenção nessa história não é as verdades que o livro possa ter, porque eu não tenho os elementos para... isso aqui é fato, isso aqui não é fato. O que me chama a atenção é a tentativa do Tucanato de dizer que nada aconteceu. E aí esse 100% de pureza, esse 100% de probidade, de seriedade, de isenção, isso é absolutamente falso. É claro que a privataria existiu, é claro que fizeram o diabo no processo de privatização. O senhor acredita, então, que essa CPI sai? Não. Não? Não. Também não. Porque, vou explicar de novo, né? Porque envolvido na privataria ou na privatização ao modelo Fernando Henrique Sim. Cardoso, estão todos os megagrupos, ou todos é uma palavra que eu não deveria usar, quase todos os megagrupos econômicos do país, Sim. inclusive aqueles da comunicação. Então, não é provável, porque o poder real no Brasil são essa gente, está nessa gente, né? A plutocracia, né? O governo de ricos, né? Bancos, megacorporações de mídia, né? Com essa associação aí, estão por detrás, e as mega empreiteiras. Então, essas três forças provavelmente não permitiriam que acontecesse uma coisa esclarecedora, né? E as empreiteiras participaram ativamente da privatização? Não, e a maior parte dos megagrupos de comunicação também, e os bancos também.
In that case, did you give a clear lead? You had 2 terms in office. What kind of lead did you give your country? Well, you don't have any one case of a person in my government, indicted or something like that, being safeguarded by me. Well, that brings me to the essence of my case, if I may say so, because as I understand it, you appointed a federal prosecutor general, Geraldo Brindero, yes, who sat in office for years and received, according to the Brazilian press, over 600 inquiries, I think they're called, into criminal behavior by public officials. Now, the vast majority of those inquiries were simply filed away. I think he even developed a nickname in Brazil as the sort of the filing clerk. Yeah. Now, is that because you're telling me there was no wrongdoing at all in power when you were president, or is it simply because he sat on those allegations? Let me put very clear to you that in Brazil, the fiscal is absolutely independent from the executive branch. Absolutely independent. But you appointed him. Yes, but he's independent. He's judged by himself. And at that time, several prosecutors were highly motivated by political parties. And they tried to accuse it here and there. I never intervened, never, I stress, in any one of these cases. But I guess what I'm getting to is this. You say, and you've said it again on this program, Lula has to give a lead. Lula has to be strong. Yes, but... Are you telling me there were no charges brought against any MPs or any members of your government over an 8-year period? Are you telling me that politics was entirely Could you give me the name of one? No, I'm just asking, do you think politics was entirely no one clean? has been... But the fact nobody was charged perhaps suggests that... No dia 21 de setembro de 2012, o site UOL, que pertence ao jornal Estado de Minas, que é o maior jornal de Minas Gerais, divulgou uma pesquisa feita pelo IBGE que mostra vários avanços feitos no Brasil nos últimos 2 anos, principalmente. Então, os destaques são que a renda aumentou e a desigualdade social caiu no Brasil. Além disso, o trabalho infantil caiu 23% em 2 anos e o desemprego chegou a um mínimo histórico de 6,7%. O jornal Yahoo, o site Yahoo, também mostrou esse avanço. O PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do IBGE, mostra que o salário médio subiu para R$ 1.345 e a desigualdade social caiu no Brasil. Até a Folha de São Paulo, que é um jornal que tradicionalmente faz oposição ao governo, divulgou esses avanços. Então, a notícia de destaque é que o rendimento médio do trabalhador subiu 8,3% e chegou a R$ 1.345, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra dos Domicílios. E, além disso, colocou vários dados dessa pesquisa, como o avanço do acesso à internet nos domicílios, o avanço do emprego, a queda do analfabetismo. Enquanto isso, no portal da Globo, não foi exibido nenhum tipo de avanço. Então, eles esconderam, eles ocultaram a informação. Eles querem evitar qualquer forma de exposição de algum avanço que o governo possa ter feito. Então, na notícia de destaque, eles colocam que os 57% dos brasileiros têm algum tipo de união conjugal. E essa notícia não tem relevância nenhuma. E ela omite, de certa forma, os avanços na questão da desigualdade social e da renda do trabalhador brasileiro. Ou seja, ela não dá destaque a esse tipo de notícia. No dia 13 de setembro de 2012, o governo federal fez uma renúncia fiscal, uma renúncia de impostos de quase 13 bilhões de reais. Essa renúncia se deu por conta da modificação da contribuição
patronal de 20% sobre a folha de pagamentos do INSS. Essa modificação foi para 25 setores da indústria e do comércio. O site R7 da Record deu destaque a essa notícia, colocando logo na capa que o governo cortou o imposto trabalhista. No site do IG, essa notícia também foi destaque. Com novas medidas, bolsa sobe mais de 3%. E coloca que o incentivo fiscal no Brasil foi uma das causas para essa forte alta da bolsa. Enquanto isso, no site da Globo, a notícia do corte de impostos, que é tão cobrada pelos comentaristas da Globo, com destaque para Miriam Leitão e o Merval Pereira, a notícia do corte, desse gigantesco corte de impostos, não teve destaque, ou seja, eles colocaram o Mensalão como destaque no noticiário e requentaram uma notícia que o Ministério da Fazenda reduziu a previsão de alta do PIB para 2%. Por que essa notícia é requentada? Porque o Banco Central, através do Boletim Focus, divulga semanalmente a previsão de crescimento do PIB para o ano. E o mercado já previa há mais de 4 meses que o PIB não ia superar 2% em 2012. Então, essa notícia ela é muito pouco relevante, porque o mercado inteiro já sabia, já era de conhecimento de todos, que o Brasil não teria um crescimento superior de 2%, superior a 2% em 2012. No dia 5 de outubro de 2012, sexta-feira que antecedeu a eleição municipal, o Diário Terra, que pertence ao grupo espanhol Telefônica, ele deu destaque, obviamente, para as eleições municipais de 2012. Então, várias matérias relacionadas com a eleição. Também deu destaque a algumas generalidades, como futebol e a questão da Copa do Mundo de 2014. O portal IG deu destaque, obviamente, também para as eleições e fez um comentário sobre economia, que o preço da energia cairia 26% com o pacote de revisão das distribuidoras. Ou seja, ele fez uma referência ao pacote anunciado pelo governo federal, que cortou vários tributos incidentes sobre a energia elétrica e que vai haver um corte forte nas contas de luz em 2013, por conta desse pacote. Então ele destacou essa medida. Enquanto isso, no portal da Globo, como era sexta-feira, antes das eleições municipais, a Globo tinha a clara intenção de prejudicar o PT nas eleições. Então, eles deram destaque à notícia do Mensalão, e cabe destacar aqui que sexta-feira, dia 5 de outubro, não houve julgamento do Mensalão. Então, não era uma notícia que estava na pauta da imprensa em geral, mas a Globo continuou colocando o Mensalão em foco para tentar causar um dano na imagem do PT. No dia 9 de outubro de 2012, o site R7 da Record fez uma cobertura isenta, tratando de diversos assuntos genéricos. Tratava também da eleição municipal de 2012. O site do IG também destacou algumas notícias genéricas, o problema
da hipertensão na população brasileira, que foi detectado por uma pesquisa do IBOP, e deu destaque a uma notícia de um relatório divulgado pela ONU que dizia que o Brasil reduziu a fome pela metade em 20 anos. Ou seja, uma notícia que é positiva em geral, não atinge só o governo do PT, ela engloba também o período do governo do Fernando Henrique Cardoso. No site também da Empresa Brasil de Comunicação, que faz a Voz do Brasil, e evidentemente que estava noticiado em destaque esse relatório da ONU, que mostrava os avanços do Brasil no combate à fome e que dá destaque aos programas sociais do Brasil, ou seja, diz claramente que o Bolsa Família é uma referência no combate à fome por diversas questões, porque ele tem um custo relativamente baixo, o resultado dele é bastante expressivo. Então essas notícias estavam na pauta do dia. Enquanto isso, no site da Globo, eles ignoraram a notícia do relatório da ONU, ignoraram qualquer outro tipo de notícia de generalidade que fosse e mantiveram com o destaque no site o mensalão. Então, continuaram falando do julgamento no STF, do José Dirceu, e aqui embaixo ainda fizeram uma espécie de acusação subliminar, né? Então, falando que o candidato derrotado a prefeito de São Paulo, Gabriel Chalita, ele dizendo: jamais apoiaria alguém para ganhar qualquer coisa. Ou seja, ele induz o leitor a já pensar que o PT o Fernando Haddad, o candidato Fernando Haddad, estaria tentando cooptar o apoio do Gabriel Chalita por meio de algum tipo de pagamento, de alguma propina. Então essa notícia ela parece que não significa nada, mas significa muito. A campanha do candidato do PSDB, José Serra, foi interrompida hoje no Rio depois que ele foi agredido num tumulto iniciado por militantes do PT. Registrou o momento em que José Serra leva as mãos à cabeça, logo depois de ser atingido por uma bobina de fita crepe. Serra ainda caminhou por mais alguns metros antes de deixar o local. Depois da agressão sofrida em Campo Grande, o candidato José Serra interrompeu a campanha que fazia no Rio e veio direto para fazer exames nesta clínica na zona sul da cidade. Compromissos do dia, comentou a agressão. Uma ação violenta, me pareceu uma coisa pré-organizada, não foi nada espontâneo, nem de longe. E é uma coisa que puxa para o ódio. Candidato à presidência, José Serra cumprimentava eleitores no centro comercial de Campo Grande, na zona oeste do Rio, quando a confusão começou. Cabos eleitorais do PSDB e do PT se encontraram no calçadão e trocaram provocações. Nessas imagens é possível ver um objeto branco que parece uma bola de papel atingindo a cabeça. Uma ação violenta. Atingindo a cabeça. Uma ação violenta. Atingindo a cabeça do candidato, que sente o impacto e olha para o chão. Ele continua a caminhada.
O candidato entra na van e ameaça ir embora, mas cerca de 20 minutos depois de ser atingido, retoma a caminhada. Mas à frente, José Serra recebe um telefonema e logo em seguida leva a mão à cabeça, que não tem um ferimento aparente. José Serra se sentiu mal e chegou a ser atendido numa clínica e no hospital particular. Os médicos recomendaram repouso. O candidato do PSDB cancelou o restante da agenda no Rio, que incluía uma visita ao Maracanã. Favorável ao Collor. Essa edição foi feita por ordem do Dr. Roberto Marinho. Quem estava lá no momento do jornalismo, acho que era o Oberico, não sei quem mais estava na emissora, mas o Dr. Roberto Marinho exigiu que fosse feito assim. O Armando Nogueira, que adorava futebol, disse que assim, o Collor ganhou o debate de 3-2. O público entende isso mais facilmente. E na edição da Globo, ele tinha o ganho de 10-0. Entendi. Entendeu? O último e decisivo debate entre os candidatos Collor e Lula. O duelo de quase 3 horas foi acompanhado até a madrugada por milhões de telespectadores em todo o país. Veja agora no Jornal Nacional. A campanha eleitoral do segundo turno teve seu momento mais importante na noite de ontem. Foi o duelo entre os dois candidatos pela televisão. O debate durou quase 3 horas e foi transmitido por um pool formado pelas 4 principais redes de TV. Reveja agora alguns momentos do debate. Político. A questão do Nordeste. O problema do Nordeste não é um problema de seca, é um problema de cerca. Daí porque ele defendia a reforma agrária, senão morreriam milhões e milhões de nordestinos, como está aí a imprensa dizendo e o IBGE afirmando que é possível até nascer uma sub-raça. Eu quero, de alguma maneira, repelir essa insinuação de que nós sejamos sub-raça, até porque sub-raça eu não sou, como também acredito que o meu adversário não seja sub-raça somente pelo fato de ter nascido no Nordeste. A prova de que não somos sub-raça, deputado, é que nós estamos aqui disputando a eleição presidencial 2 pessoas com origens no Nordeste. Acordos políticos. O ex-governador Leonel Brizola afirmou que o vice do outro candidato afirmou, com letras maiúsculas, que o vice do outro candidato é corrupto. Eu queria saber do outro candidato. O ex-governador Brizola está mentindo? Ou o seu candidato a vice-presidente é realmente corrupto? Brizola disse que o Bisol contraiu um empréstimo que ele considera imoral e o Bisol disse que o empréstimo é correto e que vai processar o Brizola. Ora, obviamente que eu, quando fiz aliança com o Brizola, não pedi para o Brizola passar a gostar do Bisol e nem pedi para o Bisol passar a perdoar o Brizola. O que eu pedi era para que os dois entendessem que o momento maior era ganhar as eleições. É rigorosamente inacreditável. O ex-governador Brizola chama o candidato a vice do adversário de corrupto e o candidato acha que é perfeitamente normal, apenas pede aos dois que não se digladiem, que não se xinguem nesse período para tirar proveitos eleitorais, para que não afete a questão eleitoreira. Ronald, editor de política, entrou na ilha e disse textualmente o seguinte: é para fazer uma edição com o melhor do Collor e o pior do Lula.
somadas as orientações do Ronald e do Alberico, a instrução de pegar a edição do Hoje, e ao contrário do que o Pinheirinho havia pedido, de apenas trocar as artes e repetir, para incluir coisas que não constavam e que eram coisas que desequilibravam a edição favoravelmente ao Collor. O melhor do Collor e o pior do Lula. E aí o Alberico chegou, viu o VT, autorizou a subida. Me lembro que o VT subiu 15 para as 8. Acho que já estava fora do deadline, ou ainda no máximo do limite do deadline. E quando a matéria foi ao ar, expressando uma emoção minha ou reagindo a algum clima da redação, eu disse textualmente: isto não é jornalismo, este é o serviço mais sórdido que eu fiz na minha vida. As pessoas que deram as ordens de faz assim, faz assado, foram Ronald e Alberico, 2 do Ronald e 2 do Alberico. Das 4, pelo bloqueio que isso representou para mim, porque uma pessoa que tinha uma trajetória completamente oposta àquilo, se viu numa condição de fazer uma edição desequilibrada. Aquilo é uma peça antológica de mau jornalismo. Assim, eu acho que, revolvendo o passado, deve ser assim, mostrar coisas que não devem ser feitas nunca mais. Essa é uma delas. Nosso trabalho como profissionais da televisão foi e continuará sendo o que fez a televisão nesses 2 debates. Manter aberto esse canal de 2 mãos entre o eleito e os eleitores para que melhor se exerça a democracia.